Fala, meus queridos, tudo bem? Mais um Lead Talks by JC aqui, meu nome é João Cazon e o tema do vídeo de hoje é muito relevante. A gente vai falar sobre 6 estatísticas chocantes que provam que a média gerência está em crise. E isso não sou eu que estou falando, é a fundação de Simon Sinek, famoso autor e palestrante norte-americano focado em liderança empresarial. A fundação de Simon Sinek, chamada The Optimistic Company, realizou recentemente uma pesquisa envolvendo quase 1.000 médios gerentes, onde dessa pesquisa ele extraiu algumas estatísticas relevantes, que é tema desse vídeo que a gente vai conversar hoje. Vou deixar o link dessa pesquisa para você poder acompanhar também na íntegra, porém aqui a gente vai explorar essas 6 estatísticas que ele traz ali, e mais do que isso, trazer um porquê isso acontece e trazer alguns planos de ação que podem ser tomados por você, pela sua empresa, como gestor, para impedir com que essas estatísticas vitimizem você como gestor, como líder ou as gerências que você gerencia. Então bora lá, que o conteúdo é bastante relevante, tem muita coisa para a gente conversar. Então vamos lá, imagina a seguinte cena: você foi finalmente promovido a gerente e agora você tem a chance de liderar, de inspirar a sua equipe, mas na realidade a coisa é diferente, Você passa menos da metade do seu tempo fazendo aquilo que você deveria estar fazendo, que é liderar pessoas e gerenciar processos. E o resto está sendo consumido por trabalho operacional. Planilhas, burocracias, reuniões intermináveis. E essa história não é uma história isolada, é a vida real da maioria dos gerentes de hoje em dia. E as estatísticas desse estudo, dessa pesquisa que a fundação do Simon Sinek traz, elas comprovam isso, que isso tem acontecido com muito mais frequência. Então você não é um caso isolado se isso está acontecendo com você. O principal, isso gera uma crise silenciosa. As pessoas acham que estão isoladas nesses problemas. E não, isso está acontecendo com mais frequência do que a gente imagina. Isso tem custado bilhões às empresas e principalmente a saúde mental de milhões de profissionais. Então, esse estudo que a Fundação do Simon Sinek traz de 6 estatísticas chocantes que provam que a média gerência está em crise, traz essa visão e esse convite, uma chamada para ação, para que a gente comece, de fato, a ter uma gestão mais otimizada, que gere mais resultados para a companhia, que gere mais saúde, mais propósito e mais qualidade de vida para os gerentes. Então vamos falar sobre essas estatísticas agora. Primeiro, 75% dos gerentes sofrem de burnout. 3 de cada 4 gerentes estão em burnout. Isso não é estresse, é um esgotamento completo, tornando a média gerência o nível mais infeliz da vida corporativa. E por que isso acontece? Porque geralmente a média gerência é o sanduíche da empresa. Ou seja, eles absorvem a pressão da alta liderança por resultados, enquanto eles tentam proteger a equipe de baixo, agindo como um escudo humano. Essa posição de vulnerabilidade aliada à falta de suporte emocional e o tempo para si mesmo leva a um esgotamento que acaba sendo inevitável. Vamos falar sobre algumas estratégias e planos de ação que podem ser feitos para mitigar um pouco esse problema. Ponto 1. Definir limites claros. Um líder servidor, ele entende que a sua primeira responsabilidade é cuidar de si mesmo. Isso inclui definir horários para não trabalhar. Você tem que ter um horário para descansar, um horário para praticar uma atividade física, um horário para curtir a sua família, porque descanso é trabalho. O descanso, ele prepara a mente, prepara a sua cognição para poder receber mais carga de trabalho depois. Se ela não descansa, você se esgota e seu resultado cai. Não adianta. Você não é uma máquina que, funcionando mais tempo, você entrega mais. Isso é um ponto que a gente tem que entender. Nós temos que entender nossos limites. Nós temos que entender que se em algum momento a gente não parar para recarregar nossas baterias, não vai adiantar, a gente não vai entregar. Ponto importante, delegar. Muitas lideranças, elas evitam, elas seguram coisas que ela poderia estar delegando, causando sobrecarga a si mesma. Então elas não podem tirar seu tempo para descanso, não podem tirar seu tempo para não trabalho, porque elas acham que elas estão responsáveis por tudo e tudo tem que depender delas. Então é importante você ter pessoas para delegar e preparar principalmente as pessoas para que você possa delegar a sua carga de trabalho e para que isso viabilize o tempo de cuidar de si mesmo.
o tempo do seu descanso. Ter um canal de suporte com outras lideranças onde vocês podem confiar e compartilhar desafios, sem nenhum julgamento. É legal ter um grupo, porque geralmente a gente fala que líderes, eles estão em posições isoladas, né? Eles têm muitas pessoas para quem eles podem ali desabafar, né? Compartilhar um desafio, compartilhar um problema. Eles lidam com muitos dados sensíveis, com muito compliance, né? Muita governança, e isso geralmente os isola em relação a pressões internas. Então é interessante ter algum grupo com lideranças onde você pode se comunicar mais livremente, obviamente, né? Sem abrir, expor dados sensíveis, mas que você tenha aonde canalizar, porque outras pessoas com esse nível de liderança parecida vão entender o que você está passando e vão te ajudar a dar algum direcionamento para isso. Então você tem uma válvula de escape ali. Comunicar de forma transparente. O líder ele tem que ser honesto sobre as pressões. A transparência sobre seus desafios e metas, e não esconder tudo ou tentar esconder tudo, porque isso vai corroer, tá? Toda a sua carga emocional e cognitiva. A partir do momento que você é mais transparente, que você é mais honesto sobre as suas pressões, sobre as suas metas, sobre os seus desafios, você constrói confiança e acaba aliviando também essa carga emocional e cognitiva, porque você tem pessoas com quem você está compartilhando e, consequentemente, essas pessoas podem te ajudar a carregar um pouco desse fardo. Aí você conecta com os outros pontos que eu já falei anteriormente. A parte de delegar alguns desses desafios e metas para pessoas que podem cuidar delas por você. A parte de você ter um mentor, um coach que pode te direcionar. Então, esses são planos de ações práticos que pode te ajudar a fugir dessa estatística. Mas, principalmente, na minha experiência, é ter pessoas a quem confiar, em quem delegar, em quem você pode preparar para que assuma parte dos seus desafios, parte das suas metas, para que você possa ter tempo para si, beleza? Segunda estatística que prova que a gerência média está em crise. Apenas 41% do tempo é gasto gerenciando pessoas. E esse é clássico, esse aqui a gente vai até ter vídeo posteriormente no canal só para falar desse tema, porque isso acontece demais nas organizações. Apenas 41% do tempo de um gerente é dedicado ao que ele foi promovido para fazer, ou seja, gerenciar pessoas. O restante está sendo consumido com tarefas administrativas. E por que isso acontece? Por uma falha de sistema. Isso acontece em muitos lugares e você vai se identificar com isso, você que é um gerente ou um líder há um pouco mais de tempo, ou mesmo você que nem é um líder ainda, né? Mas você já deve ter presenciado isso nessa organização. As empresas, elas tendem a promover quem faz melhor ou quem é muito técnico, mas sem antes preparar ele para ser um líder. O resultado é que ele vai continuar fazendo o que ele sabe fazer, mas sobrecarregado por uma montanha de burocracia, enquanto a verdadeira liderança servidora, que é destinada a desenvolver as pessoas, a construir cultura, acaba sempre ficando para depois. Por comodismo dessa pessoa, vamos ser sinceros, ela continua recebendo tapinha nas costas por estar fazendo ainda. Então, ela está numa zona de conforto. Esse é o fato, tá? Por isso que isso acontece, né? E muito por ela não saber, de fato, como que ela vai liderar os times, como que ela vai preparar pessoas. Então, as pessoas técnicas, elas estão em posição de liderança, às vezes ganhando mais e fazendo a mesma coisa de sempre na real. Então, a empresa está deixando de ter uma pessoa estratégica, uma pessoa entregando o valor que é esperado de uma liderança. Como que a gente reverte essa estatística? A gente tem que mudar totalmente a mentalidade e o processo. E aqui vão alguns planos de ação para isso. Capacitar o líder para delegar. O líder ele precisa aprender que o sucesso ele não vai estar mais em fazer, mas sim capacitar o outro a fazer. A empresa deve investir em treinamento sobre delegação eficaz. A pessoa ela tem que começar a entender que o valor dela está entregue no potencial de multiplicação da realização do que na realização individual que ela é capaz de fazer. Esse é um ponto principal da virada de chave, de alguém que está numa posição de contribuidor individual para uma posição de líder e que muitas vezes não é feito. A pessoa é promovida, ela vira líder sem fazer essa transição, o que acaba gerando muita frustração
e muita entrega abaixo do que é esperado para uma posição de liderança. Segunda ação, automatizar a burocracia. A empresa ela tem que investir em tecnologia e processo que reduzam as tarefas administrativas e burocráticas. Menos tempo em planilha, menos tempo apertando o botão, vai possibilitar que esse líder tenha mais tempo com pessoas. Então, também é papel do líder buscar automatizar o que é possível, entregar valor de forma consistente. O seu preço, o seu custo para a empresa agora é mais alto. Então ele tem que estar investido agora em coisas mais importantes, mais estratégicas que geram maior impacto para a organização, que geram maior impacto para os times, para as pessoas que ele lidera, que ele trabalha com. Terceiro plano de ação, reavaliar o sucesso do gerente. A avaliação do sucesso do gerente ela não pode ser mais baseada na entrega apenas da equipe, mas ela tem que medir a qualidade da sua gestão, o desenvolvimento das pessoas que estão abaixo dela, a construção da cultura que está sendo realizada naquele time e o engajamento consequente desse time. Ou seja, a entrega do gerente não é medida mais apenas pelas entregas do time, mas também do core do time. Ou seja, como que aquelas pessoas daquele time estão desenvolvendo. Elas estão estagnadas. Elas estão se preparando para próximas posições dentro da companhia ou elas estão paradas entregando o mesmo? Elas são operacionais ou elas já são mais táticas e estratégicas? Esse gerente, ele direciona o time para pensar no futuro ou estagnado num presente que nunca vai ter fim? Como que está a cultura desse time? Como que está o engajamento das pessoas desse time? Essa é uma avaliação de gestor eficiente que tem que ser considerada. Bora para o próximo então. Mais de 1 em 4, ou seja, 27,2% planejam sua saída da empresa. Mais de 1/4 dos gerentes já está planejando sua saída da empresa. E são pessoas que a empresa confiava, mas que estão procurando a sua próxima oportunidade. E por que isso acontece? É simples, eles não estão vendo o futuro. Eles estão com falta de propósito e a ausência de um plano de carreira claro para posições de liderança gera a sensação de que eles não estão sendo valorizados e isso os leva a buscar novos horizontes. Eles não estão descontentes, eles estão desiludidos. Eles não conseguem saber qual que é o próximo passo da carreira deles. Eles não conseguem saber para onde eles irão, porque a empresa não tem isso bem definido. Não há um feedback claro para eles com relação a isso e não há uma estruturação das empresas claras para eles sobre isso. Então a solução para isso basicamente está no investimento e em visão do futuro. E vamos ver os 3 planos de ação que podem ser definidos para amenizar essa estatística. Criar um plano de carreira claro. O líder servidor ele quer evoluir para servir mais e melhor. A empresa ela precisa mostrar esse caminho, precisa dar essas oportunidades para crescimento e mostrar os próximos passos para esse colaborador. Segunda ação, invista em desenvolvimento contínuo. O investimento em treinamento de habilidade de liderança, inteligência emocional e comunicação mostra ao gerente que a empresa acredita no seu potencial. Ou seja, pessoas que você está cultivando, né? Você está cultivando o seu colaborador, você está cultivando o seu líder. Isso significa o quê? Você se importa com ele, você tem propósito para ele, você tem planos para ele para o futuro. Pessoas que vêm que enxergam que elas estão em um ambiente que está contando com elas para o futuro, preparando elas para os próximos passos, os próximos momentos da empresa, elas se motivam, elas se engajam, elas querem estar ali, elas vão investir tudo de si para estar à altura dos próximos desafios, porque elas sentem que a empresa conta com ela para aquilo. Terceiro plano de ação, promover reconhecimento. O reconhecimento de um trabalho bem feito, seja público ou privado, é um poderoso motor de engajamento e mostra ao líder que ele é bem visto e valorizado. Geralmente, pessoas em posição de liderança elas recebem menos reconhecimento, né? O reconhecimento delas é não ter críticas, né? Não ter feedbacks negativos. E isso é muito ruim, porque os líderes também são seres humanos, são pessoas, e elas precisam de motivação, elas precisam de engajamento, elas precisam de propósito. E o que gera isso nelas é reconhecimento, é aquela sensação de dever bem feito, é saber o impacto que elas geraram na companhia, na vida de pessoas. Muitas vezes, como contribuidor individual, esse reconhecimento vem a todo momento, e por isso que muitas pessoas não gostam, não querem transitar para a carreira de liderança, porque o reconhecimento que ocorre na cadeira de contribuidor individual é constante, e na liderança é tão pouco. Então isso é muito ruim, é um grande desafio e isso tem que ser investido também. Lideranças têm que ter reconhecimento, lideranças têm que ter feedback imediato sobre suas ações, visualização do impacto que elas estão gerando. Beleza? Quarta estatística. Quase metade, 43,2%, sente-se desconectada com o trabalho.
Quase metade dos gerentes perdeu a conexão fundamental com o trabalho. Eles estão apenas indo na inércia. E por que isso acontece? Tá? Porque a rotina ela se torna fria e impessoal. É resultado de uma falta de autonomia, sobrecarga de trabalho e principalmente de não sentir que seu trabalho tem algum propósito maior. O problema é que quando o líder ele não se sente parte da visão da empresa, ele também não consegue engajar seu time. Porque é óbvio, né? Se você não está motivado, você não consegue motivar alguém. Se você não está engajado, você não consegue engajar alguém. Se você não tem propósito, você não consegue propor para alguém. Então, o impacto de um gestor, de um líder desconectado com o trabalho é muito maior do que de um contribuidor individual, porque um gestor acaba impactando o time com esse sentimento também. E isso acaba gerando uma reação em cadeia, não diferente de tudo que a gente já falou aqui também, que gera reações em cadeia semelhantes. E como que a gente resolve isso? Para a gente poder reconectar, a gente tem que humanizar a liderança. A liderança, assim como os contribuidores individuais, são pessoas. Isso é muito importante sempre frisar. E pessoas se conectam emocionalmente. Elas se conectam emocionalmente de si, elas se conectam emocionalmente com o seu propósito, com o seu trabalho, com a empresa onde atua. Primeiro plano de ação, de autonomia e confiança. O líder servidor, ele prospera com autonomia. Ele precisa de espaço para tomar decisão e liderar o time à sua maneira. Então ele não funciona bem ambientes engessados, onde ele recebe a diretriz de tudo que ele tem que fazer, ele é só um replicador de alguma decisão que vem acima. Isso mina completamente o engajamento do líder. Segunda ação, conecte o trabalho a propósito. A alta liderança ela precisa se comunicar de forma transparente, mostrando como o trabalho da média gerência se conecta à missão maior da empresa. O trabalho não é só uma tarefa, é uma contribuição significativa. Então, principalmente você que é líder de líderes, né? Você que é líder de líderes, e eu já tive líderes que eram liderados, né? Nós temos que transparecer para eles a importância que eles têm para as coisas acontecerem. Principalmente eles, né? Porque quando você é líder de líderes, você não está nem gerindo diretamente os contribuidores individuais. Você tem que criar uma relação com essa camada de liderança intermediária para que ela consiga, de forma eficaz, cascatear o que você tem de pensamento, de estratégia, de plano de ação para os que realmente vão executar, que estão ainda abaixo deles. Então, essa relação ela tem que ser extremamente conectada, tem que ser extremamente humana, tem que estar recheada de propósito e de direcionamento estratégico em comum. Terceira ação, cria uma cultura de confiança e segurança psicológica. O líder ele tem que se sentir seguro para errar. Não é porque ele é líder que ele está acima de tudo, que ele é irrefutável, que ele não comete erros. Ele tem que ter essa liberdade, ele tem que saber que se ele errar, ele pode pedir ajuda, expressar suas vulnerabilidades, ele vai ter ali um direcionamento de como evitar que isso aconteça no futuro, quais as lições que são extraídas daquilo. Então não é uma ação julgadora ou de repressão ou de punição, mas sim de construção. A segurança psicológica é a base para a inovação e engajamento. Então, se um líder ele está psicologicamente seguro, ele está num ambiente que não o culpabiliza, que não o reprime pelos seus erros, que consegue extrair desses erros oportunidades para melhoria futura, esse líder vai cascatear para o time essa cultura, esse modo de agir. Se uma empresa ela age de forma austera com esse líder vai ser austero com o seu time. O resultado disso tudo é na cultura, se a cultura é saudável, se a cultura é de colaboração, é de construção. Bora pro próximo. A confiança é o principal desafio e a principal meta. A ironia é que a confiança é o principal desafio e a principal meta dos gerentes. Por quê? Porque muitos gerentes se sentem impostores. E isso lá da primeira estatística, né? Por que eles se sentem assim? Porque eles não têm o devido treinamento para as habilidades de liderança que o cargo exige. Eles se sentem despreparados para liderar com conflitos, dar feedbacks difíceis, tomar decisões, e a insegurança os paralisa. Olha que ironia, né? Então a síndrome do impostor pega forte nos médios gerentes. E é uma posição que espera deles muita assertividade, se espera deles muita confiança. E eles acabam tendo o oposto disso em sua maioria. E o que isso é ruim? Porque poucos deles buscam, de fato, melhorar, buscam, de fato, otimizar aqueles pontos que são fracos. E eles acabam só se tornando líderes ruins. Por quê? Porque eles não são cobrados pelos líderes deles a se tornarem líderes melhores. Eles acabam sendo líderes ruins para seus liderados,
que, por serem a parte mais fraca da corda, acabam ruindo, acabam desistindo, acabam buscando outras opções e demitindo esse líder. A gente já conversou e vai conversar muito mais sobre quando uma demissão é feita por um contribuidor individual, ele está demitindo o seu líder, na maioria das vezes. Então, como que a gente começa a resolver isso, né? Para a gente poder construir essa autoconfiança, a gente precisa investir em capacitação. Não tem outro segredo para isso. Vamos para as ações que a gente pode tomar com relação a esse tema. Treinamento contínuo em habilidades de liderança. A empresa ela precisa oferecer treinamentos práticos de como dar feedback, como resolver conflitos e motivar equipes. Isso capacita o líder a atuar de forma mais confiante e assertiva. Ação número 2, mentoria de pares e sênior. Conectar gerentes com outros mais experientes permite que eles compartilhem desafios e aprendam com a vivência real. Isso até entrega a solução para o tópico número 1, que é o criar canal de suporte. Porque é justamente aqui, é justamente nessa troca de pessoas mais experientes que já sofreram com aquelas situações que esses gerentes podem aprender, podem evoluir, podem aprimorar suas skills de gestão. E, consequentemente, se tornarem mais confiantes e melhores líderes para os seus liderados e gerarem melhores resultados para a empresa onde atuam. Terceira ação, cria um ambiente que celebra o aprendizado. Essa ação ela também acaba se conectando com algumas ações de estatísticas anteriores, né? Que é de celebrar o aprendizado, de não punir pelos erros. Então, o líder ele tem que justamente se entender que o erro faz parte do processo e que a empresa ela tem que celebrar e tratar isso como aprendizado e não apenas buscar o acerto perfeito. Aqui, novamente reforçando, todos somos pessoas. O líder é pessoa, seus contribuidores individuais são pessoas, seus líderes são pessoas, seus clientes são pessoas, seus shareholders, investidores são pessoas, seus stakeholders são pessoas. Então, nós temos que tratar a questão com muito mais humanidade do que termos práticos de números, planilhas ou assertividade infinita. Não somos robôs, não somos máquinas e cargos não nos tornam melhores e mais aperfeiçoados e à prova de erros. Então, celebremos nossos erros e continuemos com o aprendizado contínuo e essa cultura instigada dentro das companhias. Ok? Vamos para a nossa última estatística que mostra que a gerência média está em crise. As empresas perdem bilhões com o turnover de gerentes. Pessoal, o impacto não é só em pessoas, não é só no contribuidor, mas também nas organizações. O impacto é gigantesco, como vocês viram no título, né? 15,4 bilhões de dólares por ano só com rotatividade de gerentes. E por que isso? Porque não é apenas um custo o gerente. O gerente é a perda de conhecimento, de moral do time e de produtividade. Tudo isso é impactado com uma demissão, desligamento, seja voluntário ou involuntário de um gerente dentro da estrutura. O alto turnover acontece porque a empresa se preocupa mais em contratar do que reter e desenvolver quem já está dentro de casa. Parece familiar para você esse cenário? Eu já vi isso acontecer. Empresas valorizando mais quem vem de fora do que em aprimorar, em fortalecer, em esculpir quem já está ali dentro, com uma série de conhecimentos da companhia, de relacionamentos construídos dentro da organização, que já consegue impactar moralmente de forma positiva todo o time, e tudo isso se perdendo porque a estratégia da empresa, né, é simplesmente pelo caminho que parece mais fácil, que é só substituir, né, porém, na real, ele acaba custando muito mais em termos financeiros, em termos de tempo, em termos estratégicos, o impacto é até imensurável a depender do desligamento que ocorre. E qual que é a solução para isso? Não é cortar custo, é investir de forma estratégica. Quais são os planos de ação que a gente pode ter para direcionar essa questão? Primeiro, invista no onboarding das lideranças. O onboarding de um novo gerente deve ser focado em como ele pode servir a sua equipe e não apenas em processos burocráticos. Como a gente já falou nas outras estatísticas, principalmente na primeira, né? O papel do gestor, do líder, do gerente é cuidar das pessoas. Já temos que começar pela estratégia. E a estratégia inicia em pessoas. Então o foco do onboarding tem que ser pessoas. Óbvio, um gestor líder ele tem que lidar com burocracia, tem que lidar com algumas coisas operacionais, sim,
mas a gente tem que inverter a prioridade. Em muitos lugares, ainda a prioridade é pela entrega que o próprio gerente faz com as próprias mãos, do que com o que ele faz potencializado pela capacidade do seu time. Segundo, mensure o retorno sobre o investimento em liderança. Muito se fala que as empresas têm que ser estratégicas, tudo que ela faz tem que gerar retorno, todo investimento tem que ter uma previsibilidade de retorno. As camadas de financeiro da empresa, os CFOs, cobram muito isso, mas pouco se é visto nesse sentido com relação às lideranças, né? Por isso que a gente vê tanta liderança ruim, tanta liderança operacional, que é um recurso extremamente caro para as companhias e que muitas vezes ele não é tão estratégico quanto ele deveria, sendo um recurso mais caro do que deveria ser para tratar problemas que pessoas mais baratas para a companhia em relação a investimento poderiam fazer. Então a empresa precisa começar a mensurar o impacto do investimento em líderes, e não apenas o custo. O engajamento da equipe e a produtividade são métricas claras de sucesso. De novo, voltemos para a segunda estatística. A gente tem que mudar a forma de avaliar o sucesso do gerente. Também tem que ser considerado o impacto que esse gerente tem na própria equipe. O impacto no engajamento, o impacto na produtividade, são as métricas de retorno sobre o investimento na liderança que devem ser adotadas pelas companhias. Terceira e última ação, entenda que a média gerência é o coração da empresa. Eles são a ponte entre estratégia e execução. O investimento neles é a garantia de que a visão da empresa se torne realidade. Isso é fato, tá? A alta gestão, ela está muito longe, às vezes, de quem realmente executa. Ela está muito estratégica e elas precisam que quem esteja nas trincheiras coordenando os ataques esteja muito bem alinhado, esteja motivado. Por quê? É essa camada que motiva o restante. É essa camada que é responsável pelo resultado do time. É essa camada que inspira, que engaja, que motiva. Então, tem-se que colocar atenção no investimento nessa camada da média gestão. É ela que está no fronte de batalha. Então, ela tem que ser extremamente valorizada. Ela é o coração. A estratégia ela não ocorre se não tiver alguém tático coordenando o operacional. Então, isso é extremamente importante que as companhias mudem e que as companhias foquem como modelamos nossos médios gestores para que sejam excelentes, para que sejam bons líderes. Como que a gente mensura o resultado deles, como que a gente traz feedbacks assertivos, como que a gente motiva, engaja, dá propósito para eles. Em resumo, né, tudo que a gente conversou até aqui é isso. Beleza, pessoal? Apesar de todos esses números sombrios, é dever nosso trazer aqui que há esperança, há luz no fim do túnel. Os gerentes eles não estão desistindo, eles estão pedindo ajuda, eles querem propósito, eles querem desenvolver suas habilidades e a solução para essa crise está na mentalidade que tanto defendemos aqui nesse canal, que é a liderança servidora. A empresa que investir em seus líderes, que os capacitar para servir em suas equipes com propósito, confiança e autonomia, será a que vai prosperar. Afinal, a verdadeira liderança não está no poder que você tem, mas na forma como você usa esse poder para capacitar e apoiar as pessoas ao seu redor. Então por hoje é só, espero que você tenha gostado. Se curtiu, dê um like, deixa seu feedback, deixa sua opinião, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e nós nos vemos no nosso próximo Lead Talks. Um abraço!